Porque quando eu falo é joio, eu digo tá perdido, né? Eu não posso julgar assim, porque a pessoa, eu posso achar que é joio, mas não é. Sim. Então eu não conheço. Então nem isso eu posso fazer. Não é só não arrancar, mas eu não posso julgar e dizer aquela é joio e aquela é trigo. De forma Não sou eu quem separa, né? Até porque o processo de crescimento é um processo que não é assim, você plantou a semente e ela já nasce dando fruto. Ela é uma sementinha. Aí você tem que regar, cuidar, ela vai virar um broto, e esse broto vai crescendo, crescendo, crescendo. Olá, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para estudar um pouco mais da Palavra de Deus e mais lições para a vida cristã. Essa oportunidade, a lição da semana que nós vamos estar estudando um pouco mais, é a parábola do trigo e do joio. Nós estamos no semestre de estudar as parábolas de Jesus, né, algumas das parábolas de Jesus. Nós estudamos até agora a parábola do semeador, ouvimos falar um pouco sobre boa terra, né, sobre a terra do espinho, sobre a terra da pedra, e à beira do caminho também, onde caíram as sementes em todos esses terrenos. Nós também vimos através da lição quem é o semeador e quem são as sementes, o que é a semente. E hoje nós vamos estar entrando um pouco sobre a parábola do trigo e do joio, que também tem a ver com a agricultura, né? As duas primeiras parábolas nós estudamos, Jesus faz uma análise da agricultura com a nossa vida espiritual. Então hoje nós vamos ter a oportunidade, o prazer de estar estudando um pouco sobre essa parábola. Também temos o prazer de estar aqui com o nosso pastor Clodoaldo. Olá, meus queridos, é um prazer estar aqui novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo possa abrir o nosso coração e a nossa mente. Temos o prazer de receber mais uma vez a nossa irmã Raquel. Olá, meus queridos. É um privilégio mais uma vez estar aqui participando junto, né, estudando essa lição, e que o Espírito Santo nos ilumine e ilumine cada um que for estudar essa lição, né, para que possamos entender a mensagem dele para o nosso coração e para a nossa vida. Eu queria deixar um recadinho antes de nós começarmos a fazer oração e estudar a lição para vocês. Nós sempre colocamos no final do vídeo, né? Mas hoje eu vou me adiantar um pouco e deixar aqui no começo do vídeo. Eu queria estar convidando vocês que estão assistindo e que têm disponibilidade para ir no nosso congresso que nós vamos ter 20, 21 e 22 de junho em Martinópolis. Quem quiser, estiver interessado, entre em contato conosco. O telefone da nossa irmã Mari, ela vai estar passando localização, tudo que vocês precisam saber, então fale com ela. E também gostaria de agradecer a todos, né, que estão assistindo nossos vídeos, ajuda bastante no nosso trabalho. Agora, para começar o estudo dessa lição, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai que está no céu, estamos na Sua presença aqui, Senhor, para abrirmos a Sua palavra e estudar um pouco essas verdades, Senhor. Que o Senhor possa nos iluminar e abençoar também todos que vão escutar essas verdades, que o Espírito Santo possa tocar em nossos corações. Amém. Fique conosco, nos abençoe e abençoe todos os nossos queridos. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição dessa semana tem por título O Trigo e o Joio. E o verso áureo da nossa lição diz assim: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 25. Interessante que nós vemos nesse verso áureo é que, como eu disse, fala um pouco sobre a agricultura. Jesus fazendo analogia, novamente, da agricultura com a nossa vida espiritual. E ele diz que um certo homem semeou na sua terra trigo. E quando ele foi dormir, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. É interessante que até agora nós estávamos estudando muito sobre a terra. Agora nós vamos estudar sobre as várias sementes, né? Porque o trigo é uma semente, o joio outra semente. Cristo semeia a boa semente, que é o trigo. E vem o inimigo e semeia o joio. São plantas muito parecidas, que é o que acontece, né? Quando você olha, só uma pessoa muito hábil consegue perceber a diferença. Mas mesmo quem percebe a diferença, se tirar o joio, danifica o trigo. Na verdade, essa parábola aqui para nós é muito importante, porque ela retrata assim, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? O nosso dia a dia na vida cristã. Então é muito importante para nós entendermos essa analogia que Cristo fez nessa parábola,
para a gente saber como tratar, né, aqueles que estão junto conosco nessa caminhada cristã. É interessante também porque aqui muda, né? A terra agora, Jesus joga que a terra é o mundo, mais especificamente a igreja. E ali é o campo onde é semeado. E quem sai a todo mundo e semeia a semente, hoje, é o Espírito Santo. Ele semeia essa semente, e a semente, nós somos cooperadores, né? E também somos a semente. Como a nossa irmã Raquel disse, né? Já no começo da lição, começando essa lição, vem mostrando para nós o que significa esse campo onde Jesus fala que foi semeado o trigo. Nós vimos em lições passadas sobre a parábola do semeador. Quem quiser acompanhar, está aqui no nosso canal, que o bom solo era o coração daquelas pessoas que estavam dispostas a aceitar Jesus e seguir ele, né, da forma como ele quer, ser fiel a Jesus. E agora Jesus dá uma virada um pouco, né, para de focar no individual e foca num todo agora, né? E para de focar no indivíduo, no membro, e foca na igreja como um todo. Isso. E ele diz que a plantação agora é a igreja, o povo de Deus que está na igreja. E diz então que foi semeado trigo nessa plantação. Então, trazendo para os nossos dias uma analogia para nós hoje, entendendo essa parábola, é como a igreja de Deus é o campo e os trigos são os membros fiéis que tem lá, né? Nós, membros fiéis que tem lá, se Deus quiser. Mas também mostra para nós vamos ver um pouco mais para frente da lição, que o inimigo vem e semeia o joio. E é na igreja que nós devemos crescer e amadurecer, né? Frutificar e amadurecer para o celeiro celestial. Então nós vemos que o Espírito Santo toca em nosso coração, né, e nos converte, nos convence da justiça, do pecado e do juízo, e nós nos convertemos a Deus. Mas nós necessitamos de estar na igreja, né, porque é na igreja, nesse campo, nessa terra, que nós vamos crescer, amadurecer e frutificar para Deus. Então vem mostrando para nós a lição que, como já foi dito, a igreja é esse campo, Jesus semeia o trigo, né? Então o Espírito Santo ali faz o trigo crescer, florescer, e vem o inimigo e semeia o joio. E nós devemos ser o trigo, né? Devemos a boa ser. semente, que a boa semente cresce e dá frutos para os celeiros celestiais. E agora, continuando a lição, mais para frente, nós vamos entender qual é a vontade de Jesus para essa plantação. Porque Jesus faz uma analogia, novamente, nessa parábola, né? Dizendo que o trigo e o joio crescem junto e só depois, mais para frente, na colheita, é que vai se separar. Muitas vezes nós, hoje, queremos separar o trigo do joio da igreja, né? Agora, nesse momento. Sendo que Jesus falou na parábola que nós devemos deixar o trigo e o joio crescer junto. Por quê? Nós não sabemos qual é trigo, qual é joio. Não temos como arrancar um sem não ferir o outro. E é interessante a gente entender essa analogia que Jesus fez aqui. Por que trigo e joio? Porque eles são parecidos, né? São parecidos. O trigo e o joio são parecidos e você vai ver a diferença marcante mesmo depois que que o trigo dá o cacho, né? Quando ele der o cacho, a gente vê a diferença marcante. Mas enquanto não der o cacho, eles são parecidos. Então, colocando para a igreja, é que Jesus tem o seu povo escolhido, aqueles que estão seguindo a Jesus, que aceitaram Jesus, né? Verdadeiramente estão vivendo com Cristo, e o inimigo planta também pessoas que estão na igreja, mas não estão convertidos, né? Mas são pessoas assim, que ninguém vê essa conversão, só Deus que vê o coração e vê a conversão. Então, por isso, nós não podemos julgar, mas são pessoas que ainda não se converteram a Deus. Aqui fala que dói para os servos de Deus ver misturado dentro da igreja os falsos e os verdadeiros. Alguns anseiam por fazer alguma coisa para purificar, mas Jesus diz que não. Fala que não, que devem esperar. Muitas vezes nós queremos agir, né, com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio entendimento, e queremos arrancar o joio de dentro da igreja, né? Ou queremos arrancar o joio da plantação, ficar só o trigo, arranca o joio, né? Vamos proteger o trigo para que não possa crescer junto e danificar. Mas Jesus diz que na hora que for arrancar o joio, antes da hora, vai arrancar trigo junto. E o interessante é que a gente estudando a parábola, eles podem crescer junto, que o trigo nunca vai virar joio, e o joio não vai virar trigo.
Mas se você arrancar o joio antes do tempo, você pode arrancar o trigo. Então, assim, o único jeito de preservar o trigo é deixar eles crescerem junto. E tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Nós temos uma experiência, várias experiências na Bíblia, mas uma experiência de Cristo, né? De Jesus. Na igreja de Cristo ali, dos apóstolos ali, dos seguidores de Jesus, tinha um joio ali. Tinha um joio no meio deles. Mas Jesus arrancou? Não. Não. Jesus deixou crescer e dar o fruto, né? Até frutificar. Até frutificar. Então Judas era o joio ali, no meio dos discípulos ali. Mas até o último momento Jesus tentou converter ele, trabalhar com ele, né? Até o último momento. Interessante que falando para nós hoje assim, parece uma coisa um pouquinho distante, porque nós não conhecemos o joio e o trigo junto, né? A maioria de nós. E só que lá no Oriente era costume, quando algum agricultor tinha um inimigo e ele semeava o trigo, esses inimigos eram uma forma de se vingar. Vinha e jogava a semente do joio misturada. Então nunca é Jesus que semeia o joio. O joio é semeado sempre por um inimigo. E isso trazia muito prejuízo para aquele que tinha semeado o trigo, né? Dificultava o cuidado da plantação e depois na colheita trazia muito prejuízo. Esse é o trabalho do inimigo de Jesus, né? Nós sabemos que o inimigo de Cristo é Satanás. Então esse é o trabalho dele. Colocar no coração de algumas pessoas que são suscetíveis, né, a isso, colocar no coração das pessoas o não aceitar Jesus, não se converter, né, não aceitar realmente, genuinamente Jesus. Então essas pessoas é um trabalho muito árduo, muito difícil para aqueles que estão junto com eles, né? Por quê? Porque são pessoas que estão junto na igreja, trabalham junto, né? Convivem junto, participam junto e não estão convertidos. Então o inimigo semeou isso para quê? Para causar muita dificuldade, muito trabalho para aqueles que são fiéis. Até porque quando eles crescem junto, eles trazem muito opróbrio, né? Porque muitas coisas eles fazem que as pessoas apontam e dizem, olha lá, é crente e faz isso, é daquela igreja e faz isso, vai trazendo opróbrio para o nome de Cristo, né? A questão entre trigo e joio é muito complicada. Porque muitas vezes nós queremos, com nossas próprias mãos, arrancar o joio do meio. Porque é como a nossa irmã Raquel diz, nós olhamos aquelas coisas e ficamos indignados com aquilo dentro da igreja, né? E queremos arrancar com as nossas próprias mãos. Só que Jesus diz que a raiz do trigo e do joio está entrelaçada. Então, como era colhido o trigo, como é colhido o trigo, né? Manualmente, você vai lá e corta o cacho. Você não arranca o pé, você corta o cacho. Porque a raiz do trigo e do joio ficava entrelaçada. Então, se você arrancava o joio, arrancava consequentemente o trigo. E muitas vezes hoje nós somos assim. Né? Como você disse, irmã Raquel, eu tô vendo aquela pessoa, né, que o inimigo colocou, porque é assim. O inimigo hoje, ele mudou a tática, ele ataca de fora para dentro. Hoje ele ataca de dentro para fora. Então as pessoas, o joio que tá lá dentro, ele fica assim, mas isso aí não tem problema não, né? Isso aí não é desse jeito também, não tem problema. E fica tentando o trigo a errar também. E nós olhamos e falamos assim, não, tem que tirar esse joio do meio do meio do trigo, porque senão ele vai derrubar o trigo. Só que é o que você disse, quem é trigo não vira joio. E quem é joio não vira trigo. Então é isso que nós devemos entender, não nos preocupar, porque quem cuida é Deus. É Deus. Mas nós temos uma questão também para entender aqui, é que trigo e joio, eles são iguais, né? São cristãos iguais ali, andam na igreja, e muitas vezes cometem erros, né? Vacilos, coisas erradas, mas assim, nós não devemos julgar caráteres e motivos, né? Quem julga é Deus, só Deus que julga. Mas é diferente de pecado, né? Declarado persistente. Isso não é joio. Isso é erva daninha. Isso é erva daninha. Então, pecado declarado persistente, Jesus ensina claramente que tem que ser desligado da igreja. Agora, joio não. Joio nós não podemos julgar. A erva daninha você tem que ir lá com a enxada, né? Carpir, arrancar na mão, tirar fora, né? Essa é a vontade de Deus. A questão que Jesus pede para nós não separar é o trigo e o joio. Porque até mesmo por causa do trigo, né? Não é nem por causa do joio, a questão não é nem o joio, é o trigo mesmo. É, porque eles são muito parecidos e também tem essa questão das raízes estarem entrelaçadas. Outra questão que Jesus está falando para nós é que vai chegar um tempo que vai ser separado.
o trigo do joio, né? Vai chegar um tempo. Chegará um tempo, e esse tempo é na colheita, em que vai Isso. ser separado o trigo do joio. O trigo vai ser levado para os celeiros de Jesus, né? Para os celeiros de Deus, e o joio vai ser lançado no fogo. No fogo. A gente tem que tomar muito cuidado nessa questão, é uma questão bem delicada, tomar muito cuidado, porque assim, nós não podemos nem julgar e falar assim, aquela pessoa é joio, né? Não podemos nem falar isso, é joio e não tem jeito mais, não, vai ser joio para sempre. Não podemos falar isso, por quê? Porque pode ser que aquela pessoa que nós achamos que não tem mais solução, que é joio, está perdida, é a pessoa que Jesus está trabalhando no coração dela, né? Está Mas trabalhando aí no ela não é coração joio. dela. Aí ela não é joio, porque nós não devemos julgar. Exatamente. Porque o que é pra Por isso nós nós- devemos falar é joio. Porque quando eu falo é joio, eu digo tá perdido, né? Eu não posso julgar assim. Porque a pessoa, eu posso achar que é joio, mas não é. Sim. Então eu não conheço. Então nem isso eu posso fazer. Não é só não arrancar, mas eu não posso julgar e dizer que ela é joio e que ela é trigo. De forma Não sou eu quem separa, né? Até porque o processo de crescimento é um processo que não é assim, você plantou a semente e ela já nasce dando fruto. Ela é uma sementinha. Aí você tem que regar, cuidar, ela vai virar um broto, e esse broto vai crescendo, crescendo, crescendo. Então é isso que você disse. A questão é que o joio vai ser joio. Só que eu não posso falar aquele lá é joio. Não. Por quê? Porque às vezes é trigo num processo de Isso, desenvolvimento. desenvolvimento. Né? Exatamente. Então, eles são muito parecidos, né? Muito parecidos. Mas o que é o joio, ele se une à igreja, parece um cristão piedoso, né? Mas quando chegar na colheita, no cacho, é que vai ver a diferença. É, porque o joio, ele está ligado à igreja, mas não está ligado a Cristo. Uhum. Né? Porque nosso coração tem que estar ligado a Cristo, não à igreja. Né? Nós temos que ir na igreja, porque a igreja é o lugar de nós frutificarmos, crescermos, se alimentarmos, mas o nosso coração tem que estar ligado a Cristo, para sermos o trigo, né? Porque essa questão que é a questão principal, o cerne da parábola que Jesus quis passar para nós é a seguinte: nós não devemos separar o trigo do joio. Não devemos E nem separar. classificar, né? Jesus diz também na Bíblia, Deus diz na Bíblia para nós que alguém tem essa obra de separar o trigo do joio. E não fala que é nenhum ser humano. Não. Quem que está separando o trigo do joio? O terceiro anjo. É o terceiro anjo. É. Ele está separando o trigo do joio. Por quê? Porque são aqueles que já frutificou. Ele viu, ele sabe quem frutificou, ele sabe quem é trigo e esse está separando. Esse é pro celeiro de Deus e esse é palha que vai ser queimado. Não cabe a nós, essa não foi uma tarefa incumbida a nós. Não. Deus não falou assim, ó, vocês, igreja, separa o trigo do joio. Não. E deixa escrito ainda, para nós entender, né? Não é função vossa. Eu tô mandando um anjo e esse anjo vai separar o trigo do joio. Mas a gente tem que entender o seguinte, que esse trabalho de separar o trigo do joio é do anjo, é do terceiro anjo. Mas nós somos representantes do terceiro anjo. Mas a nossa missão não é separar, a nossa missão é levar a mensagem do terceiro anjo. Então, levando a mensagem, aqueles que aceitam a mensagem, né, estão ligados com Cristo. Aqueles que não aceitam a mensagem, não estão ligados com Cristo. Mas quem vai dizer aquele aceitou, aquele não aceitou, é Deus, é o anjo. Por isso, essa que é a questão, né? Tô falando que o anjo pega e faz assim, é exatamente como o pastor Clodoaldo disse. Nós somos representantes do terceiro anjo. O que nós devemos fazer? Levar a mensagem do terceiro anjo àqueles que não conhecem. E aí, ao aceitar ou ao recusar a mensagem do terceiro anjo, aí está sendo separado. Exatamente. Mas nós temos a referência lá do passado, né, de Ananias e Safira. Eles viviam na igreja e nenhum humano separou. E não tinha como separar. Mesmo naquele pecado que eles cometeram, não tinha como nenhum humano separar. Porque eles trouxeram uma parte e ninguém sabia por quanto eles tinham vendido. Mas ali mostrou quem separa. Porque o que Pedro disse para eles, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Então Deus separou ali, naquele momento, o trigo do joio. Então é assim, a separação quem faz é Cristo. E nós temos que ter também a humildade de reconhecer assim, que nós não somos juízes, nós não julgamos, mas nós somos réus. Nós temos que ter a humildade de entender, né? Temos que cuidar de nós, do eu, né? Porque eu não sei se eu estou sendo trigo ou joio, mas eu não posso julgar os meus irmãos, mas eu tenho que abrir o meu coração para mim ser trigo. Isso é muito importante, como o pastor Clodoaldo colocou. Às vezes eu estou sendo joio, né? E estou falando do trigo. Olha lá, aquele trigo é joio, sendo que o joio sou eu e ele é trigo, né? Então, assim, pastor Clodoaldo, você quer passar para nós
ou irmã Raquel, mais ou menos a visão de vocês da importância dessa parábola para os nossos dias hoje, para a gente finalizar essa lição? Trazer uma essência da parábola. O que eu entendo dessa parábola, que a essência que eu entendo aqui, é que Jesus quis mostrar para nós que mesmo que dentro da igreja tenha pessoas que são indignas, não é por isso que a mensagem não é verdadeira e não deve ser elevada. Não deve ser levada a mensagem. A mensagem deve ser levada, mesmo que tenha pessoas indignas, até mesmo dentro da igreja. Desde o princípio teve, né? Judas ali, Ananias e Safira, sempre teve pessoas indignas dentro da igreja, mas a mensagem tinha que ser levada. Jesus quis dizer assim, que o inimigo vai semear sementes de joio na igreja, mas deixa esse trabalho de separar o trigo do joio com Deus, que é no final que vai ser separado o trigo do joio. A nossa missão é levar a mensagem e não se importar com essa separação, é Deus quem vai separar. E a nossa missão é levar, segue em frente, leva a mensagem e aceita no seu coração para você ser separado como aqueles que vão fazer parte do celeiro celestial. Nós devemos buscar crescer a cada dia, fazer aquilo que Deus nos designou para nós, a nossa missão, que a missão dele, ele faz, né? Que é a separação. Chegamos ao final de mais uma lição, então, a lição do trigo e do joio, né? Parábola do trigo e do joio. Espero que tenha ajudado todos vocês a entender um pouco mais dessa parábola. Se tiver alguma dúvida ou se tiver perguntas, pode deixar nos comentários, a gente vai procurar estar respondendo sempre que possível. Também gostaria de pedir para vocês curtir, compartilhar esse vídeo, ajuda bastante o nosso trabalho. Se vocês quiserem também, se algum de vocês quiser ajudar o nosso canal com alguma ajuda financeira, nós vamos colocar o Pix aqui do Projeto Avise, que é destinado a essa parte, a esse trabalho, né, de literatura, publicação, e do nosso canal também. Vai estar ajudando bastante, nós estamos começando, precisamos da ajuda de todos. Que Deus abençoe vocês. Eu queria mandar um abraço também para o nosso irmão Pedro, lá de Minas Gerais, né, que está lá no sítio da irmã Márcia. Ele comentou aqui no nosso vídeo passado, né, alguns comentários, e eu queria mandar um abraço para ele, que Deus possa estar com ele, confortando o coração. Vocês queriam mandar alguma saudação especial para alguém? Hoje eu quero mandar um abraço muito especial para a irmã Linda e para a irmã Gisele, que elas estão passando por um momento especial nesse dia, e eu quero mandar um abraço para elas. Amém. Eu quero mandar um abraço para minhas tias, né, para minha mãe, para minhas tias que sempre estão acompanhando o canal aqui, que Deus possa abençoá-las e que possa abençoar todos os nossos ouvintes também. Amém. Que Deus possa abençoar a todos, né? Obrigado por assistir até aqui e espero vocês na próxima semana em mais um Lições para a Vida Cristã. Amém.